AGIN, Agricultura Inteligente, e você pode interagir. Você que não veio na feira ainda pode interagir fazendo perguntas. Vai estar liberado aqui, então nós vamos ter um momento aqui, 1 hora de conversa com vocês, perguntas e questionamento, fiquem à vontade para participar, ok? Bom, para a gente começar essa conversa, eu acho que começa uma pergunta muito simples, né? Nós temos visto aí um ano bem difícil no manejo de plantas daninhas. Nós estamos com uma situação de estresse hídrico, uma explosão de plantas daninhas resistente ao glifosato, e fica a pergunta: nós vamos perder a tecnologia RR em função da resistência ao glifosato? Onde é que nós estamos com as novas tecnologias? O que aconteceu e o que faltou para fazer um bom manejo de plantas daninhas esse ano? Qual foi a tomada de decisão do agricultor? O que ele fez ou deixou de fazer para que a gente tivesse uma situação como está hoje? Então, fiquem à vontade, pode começar como quiser, não tem uma ordem. E eu acho que eu vou comentar. Muito obrigado. Beleza, João. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco da visão dos campos de cima da serra sobre esse tema. Eu assisti a palestra de um pesquisador australiano, acho que faz uns 2 anos, e ele falou assim: todo herbicida que é muito bom tem que usar pouco. Ele estava falando um pré-emergente que tinha. E nesse aspecto, as empresas que possuíam as marcas dos melhores herbicidas, de uma certa maneira, assim, em função da facilidade, não foi só culpa delas, mas elas não deram atenção devida para isso. Se a gente olhar agora o que aconteceu com os fungicidas, a gente percebe que eles já se antenaram, e no uso das carboxamidas, praticamente em todas as aplicações se recomenda o uso do multissítio como uma garantia, né, para que a gente não perca esses princípios ativos. Então, que lá quando começou os transgênicos, realmente o controle facilitou muito para quem fazia a mistura de 3 herbicidas, né? Meu amigo Luiz aqui do Getúlio Vargas está aí, Cobra, Classic, Pivot, dava uma queimada na soja interessante assim, e ainda escapava a planta daninha. E com a vinda do glifosato isso facilitou muito, né? Deu uma tranquilidade para o agricultor. E com isso a gente acabou descuidando, né? Deixou de usar pré-emergente, deixou de usar esses recursos que nós já tínhamos no passado para poder trabalhar com isso. Então, em relação à pergunta, eu vejo que o glifosato vem perdendo a sua eficiência ano após ano. Cada ano aparece uma planta daninha nova com resistência. E eu também percebo que mesmo um manejo adequado, assim, fazendo rotação de princípios ativos hoje, né, fazendo aplicações sequenciais e usando pré-emergentes, nós ainda temos escape de plantas daninhas. Na nossa região, a buva é a planta daninha que mais escapou, mas eu sempre brinco com um amigo de Tupã-Ciretã. Normalmente tudo começa por Tupã ou ao redor de lá. E essas plantas daninhas resistentes e esses problemas, né? Tem 1 ou 2 lavouras de caruru já com problema. Capim amargoso não temos ainda, temos a geada, os invernos mais frios, né? Mas enfim, vem chegando essas plantas daninhas com problemas que vêm encarecendo o custo de produção para o agricultor. Aí quando a gente se depara com um ano como esse, de estresse hídricos, rendimentos bem abaixo do esperado, isso complica um pouco mais. Nesse sentido, eu vejo sim, estão perdendo essa molécula de glifosato. Ainda temos alternativas, mas eu entendo que é com a participação de todos, né? Porque, por exemplo, o uso do dicamba funciona bem para folha larga, né? Mas e as folhas estreitas? Então é uma pergunta que a gente se faz, né? E além do todo o risco, que depois o professor e o colega talvez possam comentar mais também, de um produto que o problema de deriva é muito mais sério. Esse ano nós tivemos muita deriva de gramoxone, mesmo lavouras com uma distância longa, assim, se percebia a deriva no milho, na soja. A sorte é que o gramoxone ele faz um dano, um sintoma localizado, né? Não é sistêmico, mas imagina o dicamba, que é um produto que é
sistêmico e que precisa de pequenas doses que podem prejudicar a planta. Então, eu acho que nós temos um período de amadurecimento ainda para nós usar e realmente o pessoal está consciente do uso da tecnologia. Vacaria é uma região que tem muita fruticultura, então é um problema, a gente já tem que fazer todo aquele procedimento para poder usar o 2,4-D. Então vem sendo necessária uma qualificação do produtor e do operador, para que ele realmente esteja consciente desse processo. Acredito que tá bom por aqui, os colegas aí podem complementar. Bom dia, pessoal. João, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui do lado dessas duas grandes figuras do agronegócio. E é um prazer imenso que a gente está trocando uma ideia e realmente tem que ser uma conversa. Mas vamos à pergunta sobre glifosato. Nós vínhamos de uma agricultura muito técnica, na época de vários princípios ativos, e surgiu o glifosato, resolveu todos os nossos problemas. Aplica glifosato, vai para a praia e estamos tranquilos. Exemplo do que aconteceu com as tecnologias das proteínas, na questão do milho principalmente, que a gente perdeu tecnologias importantes em questão de alguns anos, já está acontecendo com o glifosato há algum tempo. Porque a partir do momento do glifosato, professor, a gente só usou uma tecnologia para controle de planta daninha. Nós esquecemos rotação de cultura, nós esquecemos palha, nós esquecemos outras alternativas que fazem com que nós controlamos plantas daninhas. Ou melhor, que nós não demos oportunidade para essa planta daninha infestar nossas áreas. E isso realmente foi esquecido, a gente trabalhou só com glifosato, aconteceu a seleção e hoje nós estamos com esse grande problema. E precisamos voltar ao que nós já fazíamos anteriormente. Eu sou da geração glifosato, preciso aprender muito ainda sobre pré-emergente, sobre toda essa tecnologia que existia, mas acabou a geração glifosato. Mas complementando essa questão de outras maneiras de a gente trabalhar com plantas daninhas, vou pensar que isso vai estar aumentando a nossa capacidade produtiva de nossas áreas. Pessoal, se a gente passa na lavoura agora, depois do pós-colheita aí, muita cicatriz na lavoura visível, né? Que eu falo erosão superficial, que a gente não... Hoje a gente só está discutindo planta daninha aqui, uma forma seria cobertura de solo e a gente está pecando nisso. A essência do plantio direto a gente não está praticando. Isso a gente fala como profissional. E hoje a gente, trabalhando na ponta lá, recomendando, trabalhando na pesquisa, a gente percebe que não se tem muitas alternativas. Em alguns casos a gente se depara, o que vamos usar químico para controlar? Glifosato é a principal molécula hoje de herbicida, ainda é, quando se pensa em grandes culturas, nós temos a glifosato ainda como uma grande ferramenta, mas sozinho não resolve mais nosso problema. Podemos perder e estamos perdendo essa molécula. Tecnicamente e politicamente podemos falar também que pode acontecer isso, de mau uso, que aconteceu já com o Dicamba e 2,4-D, que está acontecendo com mau uso, sem o uso de tecnologia de aplicação, a gente acaba por perder essas moléculas politicamente, o que aconteceu com o Paraquat agora, né? 22 de setembro, boa noite para o gaiteiro, não temos mais uma grande ferramenta para trabalhar. Mas para abrir esse debate, realmente eu gostaria de que o glifosato se tornasse um exemplo para nós do que está acontecendo na nossa agricultura. Nós não temos uma receita milagrosa que chegou o glifosato e resolveu os problemas. Isso foi fantástico, mas nós esquecemos das outras ferramentas. Rotação de princípio ativo, histórico de lavoura, histórico de talhões, hoje a gente não tem. Eu gostaria de abrir falando isso, gostaria de passar a palavra para o nosso grande professor Lizardo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Fundação Plan Sementes e a GI nos dando aqui de poder conversar um pouco e de rever também grandes amigos, né? O João aí há bastante tempo que a gente conhece e fazia tempo que a gente não tinha a oportunidade de rever. Dentro do que foi perguntado e do que já foi abordado, eu vejo assim, o glifosato, ele continuar sendo uma molécula importante. Eu digo sempre, sim, se é ruim com ele, pior será sem ele. Então ele vai fazer parte do processo.
A grande questão que eu acho que vocês dois abordaram de uma forma um pouquinho diferente, é que nós, infelizmente, eu me refiro mesmo consultores, engenheiros agrônomos, produtores, esperam que a solução seja química, que o herbicida seja a solução. Então vamos imaginar assim, vai ser lançado um produto novo, um glifosato 2, que também solucione toda a planta daninha. O que vai acontecer com todos que estão aqui, que tem lavoura? Vão utilizar. Então, a esperança que se tem é que um produto novo venha se tornar a solução. E numa perspectiva de curto, médio, eu diria até mesmo de longo prazo, nós não teremos solução química para controlar essa nossa diversidade de plantas daninhas. Se nós não trabalharmos fortemente nos princípios da agronomia, nos princípios de formação do engenheiro agrônomo, nas chamadas hoje, que tudo tem que usar uma frase de efeito, palavras de efeito, as boas práticas agrícolas. Se nós não exercitarmos isso, nós não vamos conseguir dar conta dessa evolução de espécies daninhas. E nós temos memórias curtas, a nossa memória é curta. Nós muitas vezes nos esquecemos do que tem acontecido. Eu sempre digo assim, nos anos que sobram bastante buva, no outro ano acaba sobrando menos buva. Por quê? Porque daí o produtor técnico, o agrônomo, se atenta da importância de fazer um bom manejo no inverno. Buva, gente, eu não consigo admitir que nós tenhamos problema de buva. Podemos ter questões pontuais, que eu já vou colocar um pouquinho dessas pontuais aí, mas não se admite você ter problema de buva. Nós conhecemos o ciclo todo dela, conhecemos o comportamento dela, quando ela emerge, qual é o modelo que nós temos hoje de comportamento dela, e nós falhamos. Por quê? Porque nós não trabalhamos bem durante o ano e queremos manejar a buva pré-plantio da soja somente. Porque eu tenho gado, porque eu não tenho pastagem, porque eu tenho região que às vezes não favorece, mas falta muito isso. Então a preservação do glifosato, e não só do glifosato, de outros herbicidas, que não esperem que esses graminicidas, esses herbicidas pré-emergentes antigos que nós já usávamos, vão solucionar o nosso problema. Aliás, vai tornar mais difícil o manejo todo, que vai requerer muito mais técnica, muito mais cuidado na hora da aplicação. Então, se nós não trabalharmos muito bem isso, é importante. Você falou muito bem da questão das coberturas vegetais. Fantástico, nós temos várias ações hoje sendo feitas no estado de estimular coberturas vegetais. Mas daí sempre nós queremos ajustar alguma coisa. Vamos fazer sobre-semeadura sobre a soja. A soja está entrando em fase reprodutiva, vamos fazer sobre-semeadura. Funciona? Pode funcionar. Funciona, ok. Mas em cima de que situação vai funcionar? Situação que eu fiz o bom controle planejamento na soja. Senão não vai adiantar nada. Eu simplesmente fazer sobre-semeadura, vai vir a cobertura, vou cortar a soja, vou cortar a buva, ela vai brotar no meio da cobertura. Muitos fazem o plantio da cobertura sem limpar a área. Excelente cobertura de inverno. Esse ano aconteceu muito isso. E boa parte do reflexo começa aí. Se trabalhou muito com os mix, que é as misturas de cobertura de inverno. Mas quando é que se planta ela? Pós-colheita de soja. Tá? Alguns esperam um pouco mais, um pouco menos, mas planta em cima de uma planta de buva cortada. E que vai rebrotar onde? Dentro da cobertura depois. E a cobertura cresce, se desenvolve, a planta fica lá embaixo, fica sombreada. Quando é que ela vai se expressar novamente? Quando eu dessecar a cobertura. E aí eu foco só na cobertura, a planta está lá embaixo, não atinge o produto, ela vai rebrotar onde? Lá dentro da soja, depois que eu plantei. Esse ano, por que tem mais buva? O ponto é esse, segundo ponto. Quando é que o agricultor fez um manejo de dessecação de soja esse ano? Como ele sempre faz, 20, 30 dias antes da semeadura. Ele conseguiu fazer a semeadura logo em seguida? Não, mas ele já tinha feito todo o investimento dele do controle. Então quando ele plantou, já tinha plantas rebrotando. E aí dentro da soja a gente sabe que não tem o que fazer mais. Então não é que eu falhei na dessecação, o ambiente trouxe um aspecto negativo. Associado a isso, vem aqui foi colocado, que é a questão do estresse hídrico. Pode notar que nas sojas precoces, os plantados mais cedo, tem mais buva. E agora que está começando nas mais do tarde. Por que tem mais nas precoces? Porque essas sofreram mais do déficit hídrico, nasceram mal, falhas na lavoura, não sobrou o sol,
a buva se expressou. Agora está aparecendo as tardias por quê? Novamente o estresse hídrico. Cada período do meio-dia que a planta murcha, soja dá uma murchada, passa luz. E cada luz que passa e atinge o solo, ela estimula a buva a desenvolver. Então não é só falha do produtor aí, que não usou pré-emergente. Nós temos muito produto que usou pré-emergente e esse ano teve problema. Então o conjunto de o manejo de buva, pegando ela como exemplo, e outras a gente pode citar, ela é basicamente o manejo durante o ano todo. Nós não temos uma planta nova aí, nova em termos de infestação das lavouras, que está preocupando muito o produtor, que é o rabo de buva. E essa vez não veio de Tupanciretã, ela veio lá de São Luís Gonzaga, que foi a região que começou a aparecer o rabo de buva. Mas por que hoje rabo de buva nós temos, inclusive em Tupã, temos na região de Cruz Alta, temos na região próxima a Passo Fundo, 20 km de Passo Fundo tem essa planta, em áreas de alta fertilidade. Por quê? Novamente, o pós-colheita de soja, ou porque tem pastagem, tem o gado, não quero eliminar. Outro erro, o azevém voluntário que está no solo, quero que ele germine, não posso controlar porque vou matar o azevém, eu faço errado no meu manejo. E essa planta vai sobrando. E cada planta que sobra, ela multiplica muito rapidamente. Então nós temos que acompanhar essa evolução das espécies e as novas tecnologias. Hoje pela manhã mesmo eu passei na parte parte digital, e hoje todas, eu estava comentando com o João anteriormente, todas as empresas estão trabalhando um pouco com a agricultura digital. Uma perspectiva em plantas daninhas é fazer a aplicação localizada de herbicidas. Faz o mapeamento e aplica o herbicida localizadamente onde tem a planta daninha só. Mas aí a gente vê aquilo como uma ideia, ela vai solucionar o problema da planta daninha. Vai solucionar? Não vai. Por duas razões. Primeiro, hoje se avalia em cima de área foliar da planta daninha, área coberta. E os mapeamentos falam em 8 centímetros quadrados de planta. Só que eu tenho uma toceira de algodão, toceira de amargoso com 8 centímetros quadrados, não tem herbicida que controla. Então não é solução que vem milagrosa de uma, mesmo tirando o herbicida, uma questão tecnológica em si. Nós temos que voltar aos bons princípios da planta daninha. Pergunto para vocês, os herbicidas pós-emergentes, inclusive glifosato, estão registrados para controlar a planta daninha em que fase de desenvolvimento? 2, 4, 6 folhas ou árvore? 2, 4, 6 folhas. E nós queremos controlar a árvore. A árvore não é com herbicida, é outra forma de derrubar a árvore, mas não é herbicida. Então nós falhamos no processo. Temos ferramentas. Pegando as novas tecnologias, concordo, não serão solução. Elas serão ferramentas, em algumas situações elas vão se tornar mais difíceis de serem trabalhadas pela questão das características do produto, que a gente pode comentar numa sequência. Então, basicamente seria nesse primeiro momento essas questões. Legal. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, está aberto, podem fazer perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Bom dia a todos, meus amigos aí da estão explanando. Tivemos esse problema sério de uva na nossa região também, Getúlio Vargas, a região toda ali, com relação às coberturas, que também geou, daí a cobertura se foi. Mas o meu comentário é no sentido assim, ó, eu vou na palavra ali do Roberto, na questão dos princípios agronômicos. Eu acho que se em todas as ações que nós tivemos dentro da nossa lavoura, nós não levarmos isso em consideração, não adianta nada. Controle de plantas daninhas, pode vir o melhor herbicida, tu comentaste, Paganella, sobre fungicida, também da mesma forma. Então, acho que nós, como técnico, de certa forma, a gente se preocupa, claro, com o problema desses que tem com relação às plantas daninhas e com a doença, e ao mesmo tempo fica feliz. Por que feliz? Porque se nós não aplicarmos os princípios agronômicos da nossa lavoura, esquece tudo. Tem uma vida curta, todas as novas tecnologias nós teremos, né? Então, a questão da rotação de cultura, a questão do milho no sistema de plantio direto. Eu acho que esse é o caminho. A cobertura, então, ela é fantástica, uma cobertura de qualidade, o manejo pós-colheita. Então, nós temos uma experiência de lavoura lá que eu assisti, o cara foi plantado uma aveia e foi caminhando, daí ele botou uma Lion 2,4-D na aveia, daí lá a geada pegou, matou a aveia e ficou aquela coisa. Daí foi lá, ele fez aquele manejo que tu falou lá, 20 dias antes, ele secou e veio aquela confusão. E daí, vamos fazer agora o quê? Aí botamos de novo um 2,4-D, uma mistura, se esperou lá uns 15 dias para plantar, e aquele negócio veio, e agora, e tem lá ainda, e a árvore estava lá estabelecida,
Ah, vamos botar um HIT mais um glifosato. Aí você botou lá 80 gramas de HIT mais 1,5 de WG e aquela coisa parecia que ia morrer e se sumir. Ah, tá, e demorou também mais um pouquinho para ir, porque tinha todo um plantio antes, vamos lá ver de novo como é que o negócio era brotando. O que vamos fazer agora? Daí antes de plantar, botamos mais lá 2 litros por hectare de um gramaxone, de um paraquat, e tá lá a lavoura. E daí o que aconteceu depois? Daí começou a planta a desenvolver, aconteceu o que tu falasse, né? A seca prejudicou, aí começou a se abrir, não vinha, daí veio a buva de novo. Daí botou mais uns caboclos lá para arrancar a buva. 2 dias lá tinha 10 caboclos arrancando buva. Então olha só quanta coisa, quantos problemas tivemos, quando nós teríamos de repente uma solução mais bacana e mais, vamos pensar, mais agronomicamente correta, né? Que é a rotação de cultura, né? Se nós fizermos um quarto da lavoura, quantos problemas nós resolvemos de investimento e custo na formação da lavoura de soja? Então essas questões, só queria fazer esse comentário para colaborar com vocês e falar da questão dos princípios agronômicos. Eu acho que é isso que nós temos que bater em cima. Das escolas que estão formando agrônomo, das próprias revendas que muitas vezes tem uma solução fácil e barata que na verdade não tem, e por facilidade e por comodidade não pregam essa questão da rotação de cultura. E dos princípios agronômicos. Então acho que é o caminho para a solução e para a sustentabilidade da nossa lavoura, da nossa agricultura, nós temos que se preocupar com a questão dos princípios agronômicos. Era esse o comentário que eu queria fazer. Se alguém quiser comentar. Quando o professor Mauro estava falando aqui da nossa responsabilidade e tudo, mas ainda bem que na oratória dele no final ele falou do ambiente, né? Porque a nossa situação foi bem essa aí, foi rotação com milho, depois foi cobertura, aí a Jada matou a cobertura, aí foi entrada, aí mês de novembro choveu os primeiros 15 dias, uma enormidade, as plantas não fecharam, aí veio a estiagem. Então foi um ano que o ambiente realmente passou a rasteira no agricultor, no técnico, no agrônomo, então foi um ano de desafio mesmo em termos de manejo de planta daninha. E eu fico imaginando aqui que mesmo fazendo esses princípios agronômicos, a gente ainda vê essas lavouras aí com presença de plantas daninhas resistentes. Então assim, o desafio eu acredito que é bem maior, né, do que parece ao longe. É claro que a pessoa que daí não usa esses princípios de cobertura de solo, de rotação de culturas, vai ter uma pressão de plantas daninhas muito maior, né? Mas qual é as estratégias que a gente precisa para quando você sabe, né? Daqui a pouco o cliente chega lá, ó, a lavoura está assim, pá, e agora? O que nós vamos fazer, né? Então, que bom que o senhor comentou no final que o ambiente também foi determinante esse ano para ter problemas mais sérios com plantas daninhas. Só para também pegar e observar um pouco, agora vamos pegar para o químico. Nessas situações que você mesmo relatou de aveia e nessa sequência de produtos usados, será que foi a melhor estratégia? Vamos pegar agora. Eu posso usar o manejo todo e diminuir a pressão de planta daninha. Isso é certo. Agora, eu posso também ter plantas daninhas a partir daí sobras, que é o caso dessas condições que a gente está colocando. Será que as combinações que eu estou fazendo, elas estão com embasamento técnico? Será que numa condição dessas de eu misturar, pegar o exemplo que você colocou, de misturar glifosato e o sulfofenacil, o HIT, é a melhor solução? Uma planta que vem de uma condição dessas? Então, essas coisas que a gente, aí vem o técnico também, que tem que passar esse tipo de informação. Que um dos princípios de manejar a resistência de planta daninha se chama rotacionar mecanismos de ação durante o ano todo. E junto com essa rotação de mecanização, a associação de herbicidas com mecanismos de ação diferentes. Trabalhar com herbicidas com mecanismos de ação diferentes, preferencialmente, se possível, que tenha compatibilidade, obviamente, em associação. Primeiro ponto. Mas nós temos um fator relativamente novo na ciência, que só eu fazendo rotação de mecanismos de ação já não é mais suficiente. Porque eu posso ter um mecanismo de ação, vamos pegar, eu já vou simplificar um pouco para vocês aí, mas se eu pegar, por exemplo, o fotossistema 1, que é a paraquat, como exemplo, e colocar outro Protox, que é o sulfofenacil ou HIT, eu tenho 2 mecanismos de ação diferentes. Vou usar eles separadamente. 2 mecanismos. Estou trabalhando com a ideia de rotacionar mecanismos. Porém, a rota de metabolização deles dentro da planta, o enzima responsável pela metabolização, é a mesma.
É por isso que no Paraná se selecionou plantas de buva resistentes ao paraquat, por causa das aplicações essas, que sobram plantas, né? 2, 3 aplicações de paraquat. E depois foi aplicar o saflofenacil, não tinha pressionado, e ele também era resistente ao saflofenacil. Mas se eu não usei ele, como é que pode? A mesma rota de metabolização. Então é extremamente complexo a gente só associar, mesmo fazendo rotação de vegetarização, a gente pode também pressionar. Agora, quanto mais eu rotacionar, e aí vem a questão da rotação de culturas, uma ferramenta importante. Agora, adianta eu plantar milho no sistema, se eu usar glifosato dentro do milho para controlar a planta daninha, e se eu trabalhar com a dose de atrazina de 2, 3 litros por hectare, mesmo junto com o glifosato, adianta eu plantar para a planta daninha? Não adianta. Eu tenho que continuar trabalhando o manejo dentro do milho com mecanismos que eu não uso na soja com doses altas. No Paraná, a seleção, o grande problema da buva no Paraná é porque no milho safrinha se trabalha com 2,5 litros, 2 a 3 litros de atrazina, que é só para controlar soja voluntária e não vai adiantar muito pouco para a buva. E aí a buva sobra na área e quer controlar depois. Nós temos situações como essas também. Então nós temos que usar, primeiro, saber quais produtos nós vamos usar, saber de preferências, combinações que nós vamos trabalhar e doses de rótulo, nem mais nem menos. Nós não temos que especular, é a pesquisa que tem que definir qual é a dose. Nós no campo temos que utilizar, mas muitas vezes nós acabamos, por N razões econômicas às vezes, tirando um produto da mistura. Ah, não tem, mas vamos tirar uma combinação. Às vezes eu não posso usar uma região que eu restringo os 2,4-D, então essa combinação, se você talvez tivesse usado o glifosato, o HIT e o 2,4-D, melhoraria muito o controle. Mas aí a gente tem a questão de, às vezes, restrição de uso e condições todas. Então são questões a mais aí, só para dificultar mais a vida de vocês aí. Queria fazer um comentário a respeito desse ano, porque ano bom, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. O que aconteceu esse ano foi realmente isso. Um espaço muito grande entre a dessecação, a semeadura e o efeito da soja sobre as plantas daninhas. E a nossa capina já não foi mais eficiente porque nós tínhamos plantas grandes e algumas plantas se beneficiam disso. Nós temos a buva, lógico, que é a nossa principal planta daninha, mas estão surgindo aí com bastante força a questão do leiteiro. Leiteiro deve ser herança ainda do ano passado, daquelas áreas que tivemos falhas de plantio, que sementou esse de reboleira. É uma planta que se beneficia nessa questão de clima mais seco. O caruru é outra questão. O amaranthus aí ela se beneficiou e já de antemão a gente está com uma suspeita, não temos certeza ainda da resistência dele ao glifosato, muito provavelmente tem, então a gente vai coletar plantas e vamos mandar para multiplicação e para fazer esses testes. Mas voltando à questão do ano ruim que a gente está passando e bom para a planta daninha, áreas onde a gente tinha rotação de cultura, palhada, rotação de princípios ativos, a gente ainda tem problema de planta daninha, mas bem inferior à pressão do que onde a gente não tem rotação de cultura, onde a gente não tem rotação de princípio ativo, onde não, uma questão muito importante, onde não foi feita a dessecação com glufosinato no trigo, onde foi trabalhado dessecação glufosinato lá no trigo para colher, nossa pressão de plantas daninhas foi consideravelmente menor. A gente tem um experimento, questão de plantas daninhas, onde a gente testou várias associações. A gente comentou aqui sobre associações e princípios ativos. Percebemos muitos sinergismos, antagonismos e algumas coisas que não tem muito o que fazer quando a gente já está falando em plantas muito grandes. E nem mais receituário agronômico não tem que ser, né? Uma licença ambiental para derrubar a árvore. A gente fica em dúvida qual que imita ali no momento. Mas realmente a gente tem que pensar no sistema de produção. Nosso banco de semente, nossa herança de sementes estará lá por gerações se a gente não manejar isso. Não vou resolver o problema de safra para safra, isso não comete. Então, temos que pensar mais no sistema de produção, investimento, como o professor colocou muito bem no inverno, questão da secação pós-colheita, redução da produção de sementes dentro da nossa área. Dentro do nosso sistema. Eu acredito que nós temos que pensar no sistema. E não existe uma solução generalizada, uma genérica para cada situação, cada área. Cada área é uma área diferente, a gente tem que pensar desta forma. Eu acho que
É isso. Legal. A gente está recebendo uma enxurrada de comentários aqui, perguntas que eu não sei se vai dar tempo de a gente falar de tudo. Vou abordar algumas, eu não sei se tem algum comentário aqui. Se alguém quer fazer mais uma pergunta direta, mas assim... as novas tecnologias, o que sobrou de dicamba é um efeito do esquecimento das boas práticas de manejo ou é clima mesmo? Porque quando a gente fala das boas práticas de manejo, que deveria ser uma solução, o que aconteceu com os consultores, técnicos, nesse momento? Nós esquecemos todas elas porque é mais prático, a solução química, ou o que aconteceu? Que foi esquecido o básico, né? Estamos falando de coisas básicas aqui, né? E se falou muito disso ontem. E o que a gente está vendo é que é uma expectativa muito grande em cima da dicamba, né? Então vamos ter plantas aí, lavouras com plantas um pouco maiores. E aí? Dicamba, essa tecnologia nova do Extend ou Enlist ou 2,4-D vai solucionar esse problema que nós estamos vendo hoje na lavoura? Como é que está isso? Qual é a expectativa? Primeira parte, só para... não é defender o técnico ou o produtor que seja, mas isso é típico do ser humano. Vamos pensar assim, se aqui a gente tivesse, não fosse água, fosse outra coisa aqui, e eu dissesse para vocês assim, não tomem menos, porque isso ao longo do tempo poderá gerar um problema de saúde para você. Nós vamos fazer isso? Ou uma outra abordagem pode ser feita. Nós como homens, nós vamos no médico com que frequência? Nós vamos no médico quando nós temos um problema, normalmente. Comparativamente à mulher vai no médico preventivamente. Então nós temos já no nosso DNA a reatividade, nós reagimos ao problema. E nós somos proativos, ou seja, nós não prevenimos os problemas. Isso é o nosso dia a dia. Isso nós transferimos também para a nossa atividade agronômica. Nós esperamos o problema chegar para depois tomar uma atitude. Vou dar um exemplo típico, esse caruru. O caruru que nós estamos monitorando aí, você vai mandar para análise, provavelmente vai dar o resultado que a gente já tem, resistência ao herbicida glifosato e resistência aos herbicidas ALS, caso aí de Mazetapir e outros. Tá? Por quê? Porque ele já veio com o pacote pronto. É tipo você comprar um carro, já veio com os upgrades todos lá, né? Com os opcionais todos, veio pronto. Da onde? Provavelmente da Argentina. Como a gente está discutindo aí algumas situações, mas entrou. Aonde tem situação na tua região já começa a aparecer. Eu tenho minhas áreas monitoradas, eu tenho 16 municípios, 15 municípios comprovados já com resistência. Que vai próximo lá a Erechim, Ipiranga do Sul, inclusive, tem uma área lá que eu tenho amostras de lá, Coxilha, aí vai para Espontão, vai para ali para o lado, ali para outros municípios, Constantina, vai a Jari, aí tem a turma lá do Sul que está monitorando, está espalhado no Rio Grande do Sul e infestações altíssimas. Mas aí eu digo para o produtor, nas áreas que está começando a infestação, vamos ser proativos, vamos arrancar antes, vamos tirar. Não, é pouca coisa. Daí ele vai com a colhedora, colhe e espalha. Quem é que limpa a colhedora? Quem é que é proativo em limpar a colhedora? A maior parte no Mato Grosso, a introdução do Amaranthus palmeri, que é o grande, principal plantaninho do mundo hoje, foi introduzida a partir de colhedoras compradas da Argentina, usadas e levadas para o Mato Grosso. Nós terceirizamos colheiras, às vezes o produtor terceiriza e acaba distribuindo. Começa a usar semente salva sem ter garantia daquela semente tem pureza, eu espalho o problema. Então nós temos que ser proativos em todos os sentidos. Em relação à segunda parte, para a gente também para o tempo, em relação ao dicamba, por que o dicamba? Pô, um produto novo, né? 1947 foi o ano de descoberta e lançamento do produto. 2,4-D, 1942. Então nós estamos com duas tecnologias que virão para o mercado alicerçadas em produtos dos anos 40. São os antigos, conhecidos. O que vem de novo são produtos que vêm com tecnologia embarcada para diminuir cerca de 80%, 90% aí o risco de deriva.
Mas o dicamba continuar com alguns problemas se eu não controlar a aplicação e volatilidade. Por exemplo, aplicar na hora do meio-dia vai ser volátil. Menos, bem menos que o Banvel na época lá dos anos 70, 80, mas serão produtos que serão técnicos para aplicar. Sob o ponto de vista de controle, eles ajudam o controle? Ajudarão. Né? Mas vamos pegar uma situação. Plantas novas. Eu tenho na minha área então, posso ter até buva. Sobra de buva. Bom, vamos pensar assim, mas se eu para dessecar eu preciso botar combinação, será que o dicamba vai ser solução para buva dentro da soja? Para algumas buvas que germinarem dentro da soja, sim. Rebrote não vai ser solução. Vamos pegar uma outra situação. Losna. Na região deve estar aparecendo, na região lá de Júlio e Castilhos tem losna, na região aqui daqui próximo a Carazinha tem losna. Vou solucionar com dicamba? Posso até, um ponto importante, controla. Que planta? 2 a 4 folhas. Aí que é melhor que o 2,4-D para losna. Aí vou para caruru. Controla? Controla. Ou mais ou menos, aumenta a dose. Ao invés de trabalhar com 2 litros, vai com 4 litros. Já estou com o dobro da dose que é recomendado. Né? Até mais que o dobro. Né? E plantas pequenas. Então, isso é importante, não vai ser solução. Sem contar as gramíneas todas. Outro ponto, se nós não pararmos, e daí vem o princípio agronômico, conhecer quando é que germina uma planta daninha. Esse caruru, nós estamos monitorando uma área aqui em Pontão, onde o ano passado apareceu a planta introduzida. Esse ano nós marcamos a área lá e estamos contando quantas emergem a cada 15 dias. E aí pense na relação da época de plantio. E plantas contadas por metro quadrado no dia início de outubro, foi até o dia 5 de outubro, deu 4 plantas por metro quadrado. Aí fiz a segunda contagem 15 dias depois, que vai coincidir com a época de plantio da soja. Pulou de 4 para 400 plantas por metro quadrado. Bem, 4 para 400. Um ano para o outro. Né? Aí se eu plantar soja, por exemplo, controla essas plantas iniciais, até põe um pré-emergente, controla essa planta daninha. Aí planta a soja lá no dia 18 de outubro. Depois, 15 dias depois, fui pontar de novo na mesma área que eu ponto e arranco, teve mais 300 e poucas plantas emergidas no mesmo metro quadrado. Depois de novembro parou de chover, aí parou de germinar. Mas essa é uma planta, para tumultuar mais, que vai germinar até março, se tiver umidade. Como é que eu vou manejar isso? Então, e não vai ser com o dicamba só. Então o dicamba, ou o início que seja, soja extend, elas vão entrar, e vão entrar mesmo, mas nós não podemos esquecer dos bons princípios. Boa dessecação, toda e qualquer cultura, seja cultura ou cobertura, se semeia no limpo, senão nós vamos ter problema. Só queria contribuir um pouco com a questão dessa tecnologia. O que a gente tem percebido dicamba e 2,4-D no controle, principalmente vamos falar de buva, onde a gente já não tem uma eficiência tão boa, estão sobrando plantas, e algumas estratégias de resistência interessante que a gente tem observado, a questão da rápida necrose do 2,4-D e assim também no dicamba. Onde a planta realmente ela armazena o princípio ativo no vacúolo, que nem se você aplicasse paraquat. No segundo dia que você aplicou 2,4-D, ela vai lá, a planta está toda seca e na mesma semana já está rebrotando toda de novo. É mais uma estratégia de resistência. E quando a gente fez essas associações, 2,4-D, dicamba, em buva pequena, buva grande, a gente percebeu que em buva grande realmente não funcionou, e quando a gente associou com o saflofenacil, a gente teve um resultado, uma interação muito boa. Nós tivemos um sinergismo muito bom. Ele sozinho realmente em plantas grandes plantas de rebrote não é a solução total. Nós estamos imaginando que venha Extend Enlist como veio as primeiras RR, como veio a tecnologia transgênica. E não é uma revolução como essa, é uma grande ferramenta, vai ser muito importante para o sistema de produção, mas não vai solucionar os problemas como solucionou o glifosato lá, isso de forma alguma. Mas isso
que eu queria compartilhar. Legal. Tem mais alguns comentários, inclusive o Mauro já comentou, sobre colheitas, né, limpeza de máquina que vem, a Argentina, Paraguai, essa disseminação que hoje a gente tem visto que é global, né? É vírus que vem para cá, é doença que vem de lá. A minha, só pegando disso, a minha percepção pelas 15 propriedades que eu estou monitorando, que o caruru entrou via alimentação animal. Por que eu estou chegando a essa conclusão? Primeiro, lá na região o primeiro caso foi em Pelotas, apareceu em áreas de gado, onde próximo dos coxos onde eram alimentados os animais, começou a aparecer as plantas em volta. Então aí veio o animal do Uruguai, de Paraguai, da Argentina, melhor dizendo, e veio com sementes no trato digestivo. Pode ser. Mas aí quando a gente começa a ver os outros casos, tem um produtor de Constantina, que ele é produtor de suínos e ele usa todo o esterco de suínos na propriedade dele. Ele não vem nada de fora do esterco, ele usa na propriedade e está tomado de caruru. Aí vou para Carazinho, tem outro produtor aqui que ele tem cama de aviário e usa a cama de aviário na sua propriedade e está observando que está aumentando muito a presença de caruru, que é a área onde eu estou monitorando. Vou para Jari, esse tem gado, então pode ser do gado, ok. Mas se a gente pegar o conjunto da obra aí, a gente está vendo que todos têm algo em comum. Qual é? Todos têm animais, mas animais com fontes diferentes. Tem outros que usam esterco, compram esterco e aplicam, e tem caruru. Todos os casos está associado a isso. Então aí eu estou chegando à conclusão, por esse conjunto, que está via ração. E se a gente parar para pensar, alguns dizem não vem pela cobertura de inverno. Dificilmente, pela cobertura de inverno, o ciclo do caruru não vai coincidir com a colheita da cobertura de inverno. Então, dificilmente, a menos que use embalagem, mas essa é a questão. E quando eu penso aí no milho que nós importamos da Argentina, por exemplo, nós estamos importando o grão. Quem me garante, se vocês conhecem semente de caruru, mas ela é extremamente pequena, parece um chumbinho, uma coisinha assim, uma coisa... É muito pequeno, é fácil de vir misturar. E uma planta que entra, uma semente que entra, que gera uma planta, vai gerar 200, 400, 500 mil sementes dessa espécie. Se for o Palmer, é 1 milhão de sementes. Então é muito rápido, então é fácil de entrar. Outro ponto na ração, o que é feito? Tem muitos fornecedores de ração que utilizam resíduos de colheita na composição da ração, que é mais barato, manter a questão nutricional, mas trabalha com mistura e vem resíduo. Inclusive, o comentário que vem aqui do pessoal do Cerrado é uma preocupação em relação a isso, porque a pesquisa de plantas daninhas aí no sul é mais forte, ou está mais estruturada para responder essas questões. Grande parte das plantas que surgiram no sul já estão no Cerrado, estão chegando, estão se disseminando. Hoje nós recebemos uma informação de que em Balsas já foram encontradas algumas plantas de buva, estava comentando hoje. Então, é uma planta que começou em Tupã-Siretã e está em Balsas, então a capacidade de dispersão, de movimentação é alta. Então, a pergunta... Não é o vento que levou, né? E não é o vento. É alguém que levou. Alguém, ou seja, que está dentro das boas práticas, certo? Então, a pergunta que vem, eu estou juntando algumas aqui, o manejo de plantas daninhas no Brasil é adequado para o nosso clima e modelo de agronegócio? Eu entendo que são muitas variáveis, né? A gente tem ainda a questão de área arrendada, a área onde o produtor tem que dar pastagem, às vezes o dono da terra não deixa você entrar para controlar planta daninha no inverno. Então, assim, cada sistema de produção, cada condição climática é uma realidade. Eu entendo que, como o professor falou, a gente tem muitas ferramentas para poder trabalhar com isso, além dos princípios agronômicos. E a gente está sujeito ainda, nós temos que lembrar que a gente está numa indústria a céu aberto. Então, pode acontecer o que aconteceu esse ano. Um ano com excesso de chuva, um ano com estiagem.
e em algum momento pode ter alguma porta de entrada para planta daninha se desenvolver. Eu entendo que o professor Mauro falou que é muito importante a questão da gente ser proativo, né? Quantas pessoas já usam pré-emergentes? Dá para contar nos dedos. Uns aí não usam o clorimuron, não usam um pré-emergente específico, né? Quantos por cento fazem rotação de culturas do Rio Grande do Sul, já que nós estamos aqui? Então tem algumas coisas que tem tecnologia, mas o produtor ainda não tem utilizado por questão ambiental e porque a água não bateu no pescoço ainda, né? Tá? Agora só tem o nariz de fora, então está respirando só por nariz. Então daqui a pouco, quando aparece um caruru na lavoura, aí ele vai ver que é tarde, se ele não ser proativo, né? E nós lá na região, há muito tempo atrás começou a azeveia resistente, hoje dá para dizer que está tranquilo, mas depois vem a buva um ano ela sobe, no ano ela diminui, aí tem a questão ambiental. Eu acredito que tem ferramentas para lidar com essas situações, mas tem que ter o envolvimento da parte técnica muito forte, da pesquisa, e o agricultor tem que decidir, é o que o professor falou, assim, as melhores lavouras é de quem faz. O grande diferencial do agricultor de alta produtividade, aquele que chega a produzir bem e ter uma lavoura limpa, é aquele que faz as coisas sem precisar estar na mesa de cirurgia, né? Ele olha antes e faz de maneira antecipada, é proativo, ele vai em palestra, está participando aqui, vem numa feira, vai se capacitar em eventos de plantas daninhas para conhecer, porque quando veio o glifosato, praticamente se perdeu toda essa ciência, né? Não precisava nem de agrônomo, mas hoje está voltando a necessidade de voltar a ter um técnico que possa entender, possa auxiliar o produtor com tanto princípio ativo, tanta possibilidade de mistura em tanque. Então acredito que vem ter uma valorização maior da classe agronômica, e essa tem que se atualizar, tem que ficar atualizada, tem que ficar conectada com a pesquisa para poder realmente trazer soluções que resolvam a situação do agricultor com o menor custo possível. Só para fazer um contraponto, o Fabiano colocou muito bem a realidade para o sul. Nós estamos no paraíso, no sul do Brasil, pegar nossa região aqui, Planalto principalmente, nós temos todas as possibilidades de fazer o manejo durante o ano todo. Temos as coberturas, temos trigo no sistema, temos culturas de cobertura, podemos ter o milho, nós estamos no paraíso. Na colocação que foi abordada, em outras regiões do país já é mais difícil. Por quê? Porque eles têm um modelo que é de dupla monocultura, que é plantar soja, colhe a soja, planta milho. E o plantar milho atropela a colhedora de soja. Então eles têm lá muito... Por que aumentou tanto o amargoso no centro do Brasil? E aí vem boas práticas. Por que aumentou? Por causa do milho safrinha, milho segunda safra. Mas o que o milho tem a ver? Tem a ver que quando para eu colher o milho, eu tenho que plantar ele o mais cedo possível, depois da colheita da soja. Então eu antecipo a colheita da soja, sobrou plantas de amargoso lá, até aplico um maturador da soja, mas não vai matar aquele amargoso, ele só vai queimar aquela toceira. Corto ele e venho logo com a semeadora atrás. E onde é que ele vai rebrotar? Dentro do milho. Dentro do milho não tem alternativa química para controlar aquela toceira. Vai produzir semente. Colhe o milho, a colhedora de milho não corta, ele mastiga o amargoso, seca, não chora, e a planta está lá. Quando eu vou plantar soja, o que eu quero fazer? Primeira chuva para plantar soja, porque eu tenho que plantar logo, porque depois eu vou plantar o milho. E aí vai uma bola de neve, manejo novamente. Então no centro do Brasil, chegando essas espécies se adaptando, vai ser muito mais complicado o manejo de resistência à daninha do que aqui no sul. No sul nós temos muita questão biológica, a questão do próprio frio, mas principalmente as culturas de inverno, que a gente pode trabalhar. Com as nuances que a gente já comentou, a questão de muda um ano para o outro, mas nós temos mais possibilidades lá, é muito mais difícil. Realmente a questão é sistema de produção e a gente não deixar aumentar essa quantidade extraordinária de plantas daninhas, de sementes que a gente está produzindo, como o professor mesmo colocou, Palmedes aí com 1 milhão de sementes por planta, é uma multiplicação muito rápida e quando a gente tiver uma condição, isso vai tá aumentando.
A questão básica é realmente quando eu estou dessecando minha lavoura para soja, que é a minha principal cultura. Começa na primeira aplicação pós a colheita da minha soja, que é a minha primeira dessecação, pensando na soja do ano que vem. Então isso tem que ser colocado em conta, quanto isso está representando o meu custo de produção. Se fala muito em sustentabilidade econômica. Quanto essa planta está representando? Nós falamos uma planta de buva, 10% de redução de produtividade. Média 8. Só para ter mais. Sim, média 8. Uma planta de buva por metro quadrado, 8% de produtividade, em média. Pega um ano que nem esse, um ano onde nós tivemos mais e uma deficiência hídrica maior, isso aumenta muito. Quanto isso representa? Quanto herbicida, quanto manejo, quanto cobertura de solo poderia estar investindo com esse dinheiro que a buva levou? Talvez essa seria a questão econômica que tanto está pegando nessa questão de manejo de planta daninha. Invisto agora ou não invisto agora depois da nossa colheita? Pessoal, muito bem colocado. Só qual é o nosso problema? Que a genética está muito boa. Nós temos soja muito produtiva. E aí nós aumentamos a produtividade todo ano com genética. Né? Colhendo às vezes 60, 70, 80 às vezes, com buva no meio. Daí eu penso assim, pô, mas se eu colho 80 e tem buva, não vou dar bola. Só que eu poderia colher de repente 88, né? Só para a gente ter essa... Então a produtividade atrapalha um pouco, né? A visão do impacto que a buva, a planta daninha pode causar em produtividade. Vou cumprimentar a mesa e estou achando muito interessante esse debate e principalmente esse aspecto do que tange dos princípios agronômicos que nós aprendemos lá, bem lá atrás. Né? Essa questão de sistema de produção, eu acho que é fundamental. Não adianta nós querer resolver o problema, como já foi colocado aqui, através do controle químico. Não vai resolver nunca. Não? Se falou em cobertura, foi feito um trabalho aqui com a cooperativa para conhecer a qualidade da semente que os agricultores estavam usando em aveia. O padrão de sementes de aveia preta, e principalmente da aveia preta, é um padrão mais frouxo, que é o S2, já previu uma quantidade enorme de sementes, que não deveria de ser assim. Agora, o que nós encontramos no levantamento que foi feito junto aos agricultores? Vocês imaginam, pode dar uma opinião de quanto por cento da semente que o agricultor está usando estava dentro desse padrão S2, que já é um padrão frouxo? Quem que arrisca um palpite? Não chega a 10%. Você é otimista, professor. Não chega. 1%. Não chega a 10%. 1% da semente estava dentro do padrão de S2, que já é um padrão muito frouxo. Então o agricultor está plantando invasor. Amostras que foram levadas para análise no laboratório eram incontáveis as sementes que tinha na amostra. E para o agricultor, a aveia preta é tudo a mesma coisa. O que não é. A gente está tentando introduzir genética de aveia preta e não consegue introduzir. Porque a própria assistência técnica, principalmente a extensão, aconselha que o agricultor use a semente própria. Nesse levantamento, a semente comprada de fora representava só 7%. 93% era semente do agricultor, que não é semente, né? É um produto que germina, mas semente não é. Então, se não corrigir esse tipo de problema, nós não vamos sair desse imbróglio que é a questão de controle de invasores. Ok? Perfeito. Só para eu complementar, e tem toda a razão, doutora Rosinha, a falta de cuidado dentro do processo. Mas a própria legislação nós temos que rever de sementes. Por exemplo, a SC2
tolera até 2 plantas de amargoso, sementes de amargoso e soja. Então nós tínhamos que praticamente algumas zerar. Para a azevém, por exemplo, a azevém não é considerada uma planta daninha, é considerado outra cultura, então é mais flexível ainda. Então para trigo nós deveríamos ter 0 de azevém na semente de trigo. Então nós temos que ser rigorosos, e eu concordo totalmente contigo, cobertura é um céu aberto, tem muito pouca qualidade, quase nada dentro dos percentuais mesmo que você apresenta. Mas também nós temos que pensar nas demais sementes. E aí vale uma discussão importante que a gente tem que fazer, de rever e ser mais exigente em termos de algumas espécies daninhas. Porque senão a gente está comprando ou vendendo ou repassando resistência aí facilmente. Pessoal, eu vou agradecer novamente aqui a presença de vocês, a presença dos nossos convidados. Infelizmente nós já estamos no tempo, tem várias questões aí, pessoal das redes sociais, então podem encaminhar. Tem até proposta de compartilhamento de trabalhos junto com o Cerrado, perguntas específicas que não vai dar tempo da gente fazer isso, né? Então, antes de mais nada, em nome da GEIM, em nome da Fundação ProSementes aqui, que tomou a iniciativa de trazer para essa conversa, esse é um bate-papo mesmo, a ideia é essa, a gente falar sobre coisas importantes. Recado final, aquele recado para o agricultor, para aquela pessoa que está no campo, o que fazer, como fazer, bem pontual para a gente poder dar uma indicação ou dar o recado. Qual é o recado no manejo de plantas daninhas e os desafios que nós estamos enxergando aí para frente? E que nós vamos ter que atentar muito. Bom, a gente já colocou aqui essas boas práticas, mas eu acho que aí é uma falha nossa também. Quando a gente vai dar uma palestra, a gente fala muito pouco dos bons exemplos, né? E aqui mesmo a gente está falando só de problema. Então talvez o grande recado que eu poderia dar: olhem para aquele produtor que não tem a pulva. E nós temos lavoura lado a lado, uma tem, outra não tem. E olhem naquele que não tem, o que ele fez de diferente daquilo que eu fiz. Olhe os bons exemplos. Nós temos bons exemplos, nós temos grandes resultados, trabalhos conduzidos, seja por instituições de pesquisa mesmo, instituições de difusão, de resultados positivos no manejo de planta daninha. Então olhe um pouco isso, os resultados, os exemplos bons que nós temos aí no entorno. Meu recado final, eu gostaria de deixar uma reflexão. Nós realmente somos o que está deixando o Brasil de pé. Isso os números mostram, a agricultura mostra isso, e a responsabilidade nossa dos departamentos técnicos, dos agricultores. Somos responsáveis positivamente por isso, mas nós temos uma grande responsabilidade quanto a isso também. Vivemos uma era de informação. Hoje a gente tem muita informação, muitos dados. Todos os dias a gente recebe novos dispositivos para monitoramento. Gostaria de fazer uma pergunta: o que nós estamos fazendo com essas informações? Como nós estamos aplicando as informações? Nós temos históricos de cultivares em nossos talhões, nós temos histórico dos princípios ativos que nós usamos, da incidência de pragas, incidência de plantas daninhas dessas nossas áreas. Nós temos o histórico de área. Nós às vezes estamos pecando, nós temos muita informação. Gostaria de agradecer, João, a oportunidade de estar aqui, discutir isso, um tema tão importante que está tomando dimensões do problema das doenças que nós tivemos há um tempo atrás. Plantas daninhas é o que vai tomar muito tempo da pesquisa, e a gente tem que estar muito preocupado nessa questão. Obrigado, João, obrigado. O recado final é que as plantas daninhas são a bola da vez. Elas vão incomodar o agricultor aí. Eu concordo com o professor falou, que a gente precisa copiar quem faz bem, e principalmente fazer o que a gente aprende. Por exemplo, né? Quantas pessoas fazem análise de semente para ver se a semente está boa? É uma coisa simples. Vai na fitopatologia, minha região tem problema de mofo branco, lá também. Quanta semente que já está contaminada, né? Então, o recado final é esse, de realmente fazer o uso das ferramentas e dos recursos que nós temos.
é uma análise de semente, é mandar analisar, é ver como é que está o solo. E outra coisa importante que eu vejo é treinamento, não só do técnico, do agrônomo, mas das equipes também que trabalham nas fazendas, para eles poderem serem o canal que comunica, porque muitos produtores hoje têm um aspecto gerencial muito forte em cima deles e acabam não conseguindo fazer a parte técnica com toda a perfeição que exige. E ter esse operacional, né? E ter uma equipe bem treinada e que saiba o que tu quer que vá procurar lá e escutar a própria equipe, porque não tem ninguém que conheça mais a lavoura do que o cara que vai em cima do pulverizador ou o colhedor. Então acho que é bem importante assim, ter um bom relacionamento com a equipe. Eu acredito que a chave para a maior parte dos problemas que a gente vai enfrentar nos próximos anos são as pessoas, né? Esse treinamento, essa parceria, essa realmente parar para escutar até aquele cara lá que é o mais simples da fazenda, o mais importante, né? Então é isso, essa mensagem. E agradeço ao Pra Sementes, a Aguinho, pelo convite. Bom, na realidade eu gostaria de uma salva de palmas aqui para os nossos convidados pela participação. Eu queria chamar o Hugo e o Jonas aqui, vão entregar uma lembrança aqui para os nossos convidados.